Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa preciosidade que temos aqui à frente, Pai. Esse pequenino, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, desde já, que o Senhor esteja trabalhando em seu coraçãozinho, ó Deus, preparando ele, ó Deus, para aquele verdadeiro encontro contigo. Ó Deus, usa o professor, a professora da escola dominical, para que eles preguem a sua palavra de forma fiel. Que no teu tempo, ó Deus, teu Espírito possa trabalhar nesse coraçãozinho, regenerando ele, dando a ele uma nova vida. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar aqui o pastor Costa, irmão Costa, pastor membro da nossa igreja, e é quem estará trazendo a palavra na manhã de hoje. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Abra suas Bíblias. Segundo livro de Samuel. Vamos dar continuidade ao tema da série de mensagem, o Rei que Precisamos. Eu vou ler o texto todo, os irmãos acompanham, me lendo a minha versão, os irmãos acompanham. Diz assim: sucedeu que habitando, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha. Disse Natã ao rei: vai fazer. Porém, a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, a gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações de seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, tu fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca de sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e digas: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, tu disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa. Bem, oremos. Deus de amor e bondade, mais uma vez, foi do teu desígnio estarmos aqui, Senhor, para trazermos a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Diga-nos tudo aquilo que tu queres a nós, para que possamos aprender, praticar em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Bem, meus amados, esse texto me chamou bastante atenção e, dentro do tema do rei que precisamos, nós vamos dar continuidade a isso, não tem como. Um texto vai puxando o outro e dando continuidade
a mensagem que Deus colocou no coração do nosso líder. Esse texto eu procurei dividi-lo em 3 partes. A primeira parte fala sobre o desejo de Davi. A segunda, a gente vai compartilhar sobre a aliança, a promessa que Deus fez a Davi. E por último, a terceira, a oração de Davi. Os 3 primeiros versículos desse texto vão apresentar 2 personagens centrais, e eu quero chamar bastante atenção para isso: o rei Davi e o profeta Natã. O rei, o homem segundo o coração de Deus. Deus dá testemunho dele falando isso. O profeta, fato é, profeta de Deus. E vai ser mencionado 3 vezes no texto bíblico de maneira bem pontual, com intervenções bastante marcantes. E nesses 3 primeiros versículos, o texto diz que depois de Deus dar descanso a Davi, ele vai habitar na sua casa, no seu palácio. E ele expressa, manifesta o desejo de construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Imediatamente ele comunica isso ao profeta Natã, e o profeta Natã, sem pestanejar, eu hoje não vou esquecer, sem pestanejar, que eu também faria, e acredito que a grande maioria faria, imediatamente disse: vai, faze tudo como o teu coração deseja, porque Deus é contigo. E aqui a gente vai começar a compartilhar a primeira lição desse texto. Rei Davi, profeta Natã. Ó, 2 pessoas investidas de unção e poder de Deus sobre suas vidas. Claro, a manifestação do desejo do coração de Davi de construir uma casa para Deus, aos olhos humanos, extremamente legítima. Claro, está habitando em tenda no deserto. Agora não, eu estou habitando numa casa. E Davi faz uma observação importantíssima. E eu destaquei algumas coisas sobre essa observação. Ele diz: eu estou morando numa casa de cedro, e a arca está morando numa tenda. A arca, nós vimos aqui com o pastor, semana passada e retrasada, ele vem falando sobre isso. A arca é o símbolo do Deus entronizado entre nós. É Deus presente entre nós. E agora essa arca está morando de qualquer maneira. E eu, um homem, estou morando num palácio de cedro. E ele cita o cedro. E ele não cita isso à toa. Porque quando nós vamos investigar que madeira era essa, você vai ver que havia um costume naquela época de os reis construírem seus palácios com a madeira cedro, porque é uma madeira totalmente, vamos dizer assim, sui generis, específica, separada, por diversas razões. Primeiro, pela sua altura. Cedro chega a 50 metros de altura, e essa altura dá uma conotação de imponência, de soberania, de poder, de austeridade. E a coisa é tão grande, naquela época, os homens tinham tão orgulho desta madeira, que em 1943, esta árvore foi o símbolo da bandeira do Líbano, para mostrar o orgulho que essa nação tinha por causa dessa madeira.
Porque além dela ser alta, ela é uma madeira extremamente longeva. Ela é uma madeira que dura muito. Ela não se deteriora com facilidade. E a árvore dela chega a mais de 1000 anos de idade. Além disso, o seu tronco chega a dar 15 a 16 metros de espessura. Ela produz muita madeira. E, além disso, o perfume desta madeira, desta árvore, é algo assim tremendo. Então, Davi está humanamente falando, humanamente pensando que ele poderia construir também para Deus uma casa tão imponente quanto a dele, com uma madeira tão famosa, tão maravilhosa quanto o cedro. E aí ele pensou errado. Nós vamos ver versículo 4, quando Deus usa o profeta. O versículo começa com uma conjunção, que é adversativa, que mostra a incompatibilidade de ideias envolvida nessa trama espiritual. Como o rei Davi pensa e como Deus pensa. Quem é Deus e quem é Davi? Por que Davi está pensando dessa maneira? Tentando, entre aspas, comparar Deus com os homens, que ele vai morar numa casa luxuosa, de uma madeira construída com uma madeira famosa. Todos os reis da terra usam ela naquela época. E Deus vai dizer para ele algumas verdades que nós vamos aprender. O outro personagem, que é o profeta Natã, imediatamente diz para o rei, ele é rei, pensou automaticamente, pensou correto. Não, faz tudo quanto o teu coração manda, porque Deus é contigo. O pastor pregou aqui, que há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está lotado. É verdade. Por quê? Para Deus não há boas intenções. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, precisamos, e aí está a incompatibilidade de ideias, precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não aquilo que a gente acha que deve fazer. E não é por causa da posição. Eu sou o rei, então eu agora sou alguém abençoado, sou alguém ungido. Deus me dotou de dons, Deus me capacitou. Eu agora posso decidir e fazer o que eu quiser para Deus, porque Ele vai me abençoar. Não é assim. Mesmo sendo eu o rei, eu preciso consultar a Deus o que devo fazer para Ele. E aqui nós temos algumas, eu já citei aqui, se não citei, vou citar, textos que nos demonstram isso. Nós não podemos fazer nada para Deus com aquela ideia de que, não, o meu coração, eu vou fazer o que o meu coração, não. Coração é enganoso, diz Jeremias 17:9. Ah, mas eu sou crente, mas eu sou pecador. E eu ainda não cheguei na estatura de varão perfeito. Quando eu chegar, aí é outra história. Enquanto eu não chegar, eu continuo tendo um coração enganoso, desesperadamente corrupto. E toda vez que eu fizer algo para Deus, eu preciso consultá-lo, porque o meu coração pode estar me enganando. O profeta, menos ainda, deveria ter dito ao rei, não, faz. O profeta está ali para isso, para consultar ao Senhor, para dizer, Senhor, e aí, vamos fazer? É isso que tu queres? É dessa maneira que tu queres? É agora que tu queres? Quando tu queres? O profeta então vai. E aí nós temos, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 30, no versículo 18 ao 27, nós temos um exemplo crasso disso, de que você não pode fazer aquilo que o teu coração manda para Deus. Lá retrata exatamente o povo de Israel, gente de toda parte,
diz o texto que era multidão, comiam a Páscoa verdadeiramente de coração, buscando a Deus de coração. Mas o texto frisa, não conforme está escrito. E esse povo que praticava a Páscoa, que comia a Páscoa com vontade de buscar a Deus, não fazendo conforme estava escrito, adoeceu, porque Deus fez eles adoecerem. Porque Deus quer que faça do jeito que Ele quer, porque é para Ele, não é para os homens. Não se trata de mim nem de você, se trata do reino, se trata de Deus. Então Davi aqui e Natã mostram exatamente esse tipo de incompatibilidade com as coisas de Deus. Vamos fazer algo? Eu sou o pastor. Eu sou o presidente. Eu sou o cantor. Deus me abençoa. Procura saber de Deus como deve ser feito. Dobra os teus joelhos. Ora ao Senhor. Nós temos uma péssima mania de traçar nossos planos. Depois dobrar o joelho e falar com Deus para confirmar os nossos planos. Quando, na verdade, nós deveríamos dobrar nosso joelho e pedir a Deus a iluminação sobre o plano que Ele quer para nossas vidas. Como nós deveríamos fazer. Essa primeira parte desse texto nos deixa assim, sinceramente, pasmo. E no capítulo 2 de Isaías, versículo 12, versículo 13, nós vamos ver exatamente essa incompatibilidade de ideias, quando Deus diz que todos aqueles que se exaltarem como cedro serão destronados, serão humilhados, serão rebaixados. Porque não sou eu que tenho que decidir o que eu tenho que fazer para Deus. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus quer. Coração quebrantado e contrito é aquele que reconhece quem é pecador, dependente totalmente da soberania de Deus e se coloca debaixo da obediência a Deus. Esse é um coração que Deus não despreza. Esse é um coração que Deus está sempre abençoando. Bom, aí vamos lá. Versículo 4. Versículo 4. Deus vai falar com o profeta para dizer para Davi, e ele começa com a conjunção porém, que vai revelar, como eu falei, a incompatibilidade de ideias. Que ideia, que incompatibilidade está havendo aqui? Está havendo a visão humana de um rei humano que não parou para consultar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para saber o que Deus queria, o que esse rei queria. E aí tem tudo a ver com a mensagem, com o tema da série, o rei que precisamos. O rei que precisamos é aquele que nunca sai debaixo da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus soberano. Davi aqui imagina uma casa material. E Deus, a partir daqui, desse versículo, até o versículo 17, vai dizer algo gravíssimo para Davi. E Davi precisa, e a partir daí ele entendeu, e nós precisamos entender. E aqui vem a segunda lição, que nós precisamos aprender. Diz o texto, a partir do versículo 4. Porém, naquela mesma noite, conjunção adversativa, para mostrar o contraste das duas ideias. Jeremias diz assim, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Claro que lá é um contexto, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que pensa a nosso respeito. Quando Ele faz as coisas, Ele não faz aleatoriamente. Ele não faz esperando, deu errado, agora eu vou consertar. Não, Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele levou Israel cativo para a Babilônia, Ele sabia o que estava fazendo. Quando Ele levou José lá para a masmorra, para a cova, para os midianitas, Ele sabia o que estava fazendo. Então, Ele sabe o pensamento que tem sobre nós. Ele entende isso e é necessário que nós precisamos, sim, entender isso e nos colocar debaixo disso. Ou nós cremos nisso,
ou então a gente não precisa de Deus. A minha vida, a nossa vida, a tua vida estão nas mãos de Deus. Ou nós confiamos nisso, ou então nós tomamos a rédea da nossa vida, e muitas vezes é assim que fazemos, e por isso sofremos. Por isso quebramos a cara, por isso batemos cabeça, porque ao invés de deixarmos na mão de Deus, nós vamos tomando a rédea. A gente diz, não, eu sei que Deus é comigo, mas olha, vamos fazer, não, mas não tem mais. Se Deus está no controle da minha vida, é Ele que vai me guiar. É Ele que vai me conduzir. Então o texto continua, versículo 4 em diante. Deus fala, olha só. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, quem é você para edificar uma casa para mim? Por acaso você pode edificar uma casa para mim? E aí tem dois contrastes, aí tem um contraste da palavra casa. Davi está pensando numa casa material. Davi está pensando numa construção física. Davi está pensando na alvenaria, no cedro. Davi está pensando no ouro. Davi está pensando num monte de coisas perecíveis, temporárias, efêmeras, que vão desaparecer. Que por mais que o cedro dure 1000 anos, ele acaba. Por mais que essa madeira seja poderosa no sentido de não se corroer com facilidade, ela vai acabar. E a casa que Deus quer construir para Davi não é uma casa física, material, é uma casa espiritual, é uma descendência, é um reino, é um trono que está prometido desde o livro de Gênesis. Eu quero que a igreja acompanhe comigo, capítulo 49 do livro de Gênesis, versículo 10. Olha o que diz o texto. Todos acharam? Eu espero. É esta casa que Deus prometeu a Davi. Diz o texto: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Esta promessa está retificada lá em Lucas, capítulo 1, versículo 22, quando o anjo vai dizer a ela. É claro que tem gente que vai dizer que a descendência de Davi acaba em Zedequias, o último rei da linhagem da casa de Davi. Mas não é verdade isso. Não é verdade. O anjo vai dizer a Maria: olha, presta atenção. Ele sentará no trono de Davi. Jesus, esse de quem você está grávida, ele será o rei eterno que dará continuidade à casa, à descendência, o reino, o trono de Davi. Então há Deus aí continua: edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Gente, ele vai dizer a Davi: eu nunca morei em casa nenhuma, eu nunca pedi nada a ninguém para me construir casa. E por que não? Porque Deus não tem um lugar específico, Deus não tem uma terra específica, Deus não tem um país, uma cidade específica. Deus habita nos corações dos homens. E Deus habita no universo. Ele é o dono do universo. Então ele não pode ter casa. E o tabernáculo, o sinal do tabernáculo era exatamente isso. Aonde o povo de Deus estiver, ali está o Senhor Deus. Não é uma casa física que vai fazer com que Deus esteja presente. Embora ele prometa que Salomão vai construir, que o filho de Davi vai construir, mas apenas temporário, porque a construção do templo não é algo permanente, como não foi, e acabou. Não era algo para a época de Davi e não é algo para a eternidade, é algo temporário, porque o reino de Deus, ele não se faz
num local específico. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o dono de toda a terra. Ele é que reina em todos os lugares. E ele é que reina no coração dos homens. Então, um lugar específico é completamente incompatível para o entendimento disso. Para que essa trama espiritual acontecesse. E Deus vai dizer isso a Davi: quem é você? Você olha para trás e vê quem era você. Eu tirei você lá de trás da malhada. Você era um ninguém, nem teu pai se lembrava de ti. Você era um cara que estava lá no meio das ovelhas. E eu trouxe você e tu está preocupado em construir uma casa física para mim. A casa que eu quero é muito maior. A casa que eu tenho prometido é muito maior. É o reino, é o meu reino, é o meu trono que subsistirá para frente. É Jesus que virá. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é Ele que vem, é o Messias, é o Salvador da humanidade. É isso que eu estou dizendo para você. Tu está preocupado ainda com uma casa física que tu acha que é grande coisa, que é muito linda, que é bonita? Pode ser os teus olhos, ao meu que é bonita é o coração quebrantado e contrito, que me obedeça, que reconheça a minha soberania. E aí então, depois disso tudo, Davi então vai orar. Davi então entra na presença de Deus e vai dizer para ele: Senhor, quem eu sou? Aí ele entendeu. Assim como Jó vai entender lá no capítulo 40, que ele não era ninguém, que o caso não era ele, que não dependia dele, não era ele o centro das atenções. E é isso aqui nós vamos aplicar já, quando terminarmos isso aqui, para nós entendermos isso. E aí, o rei que precisamos agora vai ser manifestado aqui, na oração de Davi. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa para que tu me traga até aqui? Para que tu prometas tudo isso que tu prometeu? Para que tu me faças da maneira que eu sou, ou que eu fui. Eu sou um rei mais famoso, fui mais famoso que Saul. Eu sou o cara agora que domina tudo. Quem sou eu para fazer isso tudo? E aí ele então entende que se ele fez alguma coisa, só fez pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. E aí ele pede perdão a Deus, se humilha diante de Deus e diz: Senhor, confirma tudo aquilo que tu prometeu a mim, tu prometeu à tua casa, tu prometeu ao teu povo, tu prometeu ao teu reino, porque é o teu reino, não é o meu. Se eu estou aqui, é tu que domina, é tu que reina, não eu. Eu apenas sou um instrumento teu. Ele reconheceu isso. E aí a gente entende três coisas importantes, ou pelo menos duas coisas importantes e sérias para a nossa vida hoje. E não adianta a gente não aplicar isso à nossa vida. Pastor, presbítero, seja lá o que for, cantor, diretor de música, professor, seja lá o que for, não interessa o que sejamos. Paulo vai dizer isso: sou o que sou, pela graça de Deus. Se eu cheguei a ser alguma coisa, só sou porque Deus quis que eu fosse. Só sou porque Deus escolheu a mim para ser. Não foi a minha capacidade, não foi o meu mérito. Não se trata de mim, se trata do reino. Não se trata de você, não se trata do Caio que toca muito, Vinícius, o Ralph, não se trata disso. Nós estamos aqui, vivemos, respiramos, fazemos tudo por causa de Deus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 11, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Nós precisamos, esse texto, eu procurei, claro que aqui tem inúmeras aplicações
Tem detalhes aqui técnicos poderosos, fortíssimos, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem que nos leva ao que o pastor pregou. Não se trata de fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Tudo que eu fizer, tudo que eu quiser fazer para Deus, eu preciso, em primeiro lugar, consultá-lo. E sempre pensando na glória de Deus. Paulo vai dizer isso, Coríntios, quer comais, quer bebais. E aí Paulo está falando de duas coisas mais prementes da vida: comer e beber. Fazer tudo para a obra, para a glória de Deus. Nós estamos aqui, é a obra do Senhor, para a glória dele. Não é para mim, não é para a sua. Ah, fulano pregou, ah, fulano tocou, amém. Glória a Deus por isso, para Deus, por causa de Deus, por meio de Deus. E a honra é dele, a glória é dele. Nós oramos aqui antes de começar exatamente dizendo isso. Que tudo que fosse feito aqui fosse verdadeiramente para a glória de Deus. Que nós já estivéssemos aqui com os nossos corações entendendo que se fazemos alguma coisa, não é porque temos grandes capacidades, é porque Deus nos dotou para isso, para a honra e glória do seu nome. Que nós possamos sair daqui esta manhã, crendo, entendendo que esse texto nos chama a uma advertência séria. Como é que estamos encarando a obra de Deus? Como é que estamos encarando o ministério que Deus nos deu? Como é que nós estamos encarando tudo aquilo que Deus fala na sua palavra? Cremos nisso? Pesquisamos, buscamos, estudamos a palavra de Deus? Procuramos saber o que realmente Deus quer? Ou estamos iguais àquele povo de Crônicas 5? Estamos comendo a Páscoa, achando que estamos fazendo melhor para Deus. Mas vamos adoecer. E isso nós temos visto por aí. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.